Uhum. Perfeito. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Bruna Miranda, eu já estou aqui no meu canal Bruna Miranda Esfreira com esse podcast Pode Se Libertar, aonde eu trago as histórias de várias pessoas que passaram, né, pelo sistema religioso da vida consagrada, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, ou comunidade de vida, ou outras histórias também de pessoas que vivenciaram experiências dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez no futuro a gente vai trazer pessoas também de outras denominações religiosas, mas nesse primeiro momento o nosso foco é falar um pouquinho sobre a vida consagrada. E desde já agradeço todo mundo que está aí do outro lado por todo o apoio, né? Por todas as vezes que vocês vêm aqui e apoiam este canal, apoiam esse projeto. Já peço para se inscrever, né, no canal, comentar, deixar o seu like. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E hoje eu estou aqui com o Dudu Guimarães, né? A gente se conheceu ali pela internet, e aí ele me contou um pouquinho da história dele, ele aceitou, né, o convite para vir partilhar um pouquinho da trajetória dele, que é muito interessante. Ele foi monge, né, em um mosteiro, então ele vai contar, ele foi ex-seminarista também, né? Então tem uma experiência aí de várias coisas interessantes que ele vai partilhar com a gente nesta noite, e eu tenho certeza que alguma coisa vai tocar em você ou em alguém que também esteja vivendo essa experiência, né? Talvez você que esteja aí do outro lado nunca foi um freio, nunca foi uma freira, um padre, mas você de alguma forma foi atravessado, né, por tudo isso, é atravessado por tudo isso. Então, ou conhece alguém, né, que precisa ouvir tudo isso, né, como nosso objetivo, né, Dudu, não é tirar as pessoas do convento, do Exato. seminário. O nosso objetivo é que as pessoas entendam que elas não precisam ser infelizes, que elas não precisam se anular como pessoa e que a gente tem que combater muitas vezes os abusos que existem na vida religiosa consagrada, que são em várias dimensões. Então, tudo isso que a gente está falando é para um crescimento também da igreja, né? Se a igreja souber acolher, olhar esta ferida e buscar uma cura, também muitas coisas boas podem acontecer dentro da igreja. Então, esse é o nosso objetivo. E desde já, Dudu, agradeço você pela sua disponibilidade. Muito obrigada pelo seu apoio, né, pelo diálogo que a gente teve ali na internet, porque é muito importante quando vocês vêm aqui. Vocês não têm noção de quando alguém vem e fala: Bruna, eu ouvi tua história, eu tenho uma história também, eu quero partilhar. Isso, para mim, é um presente. E que bom que deu certo a gente estar aqui nesta noite, né? Então, agora eu vou deixar para você se apresentar, né, para as pessoas. Quem é o Dudu? O que você gostaria assim, de falar de você para a gente começar essa entrevista? Boa noite, querida. Boa noite a Boa todos os noite. telespectadores, da Bruna, todas as pessoas que estão aí do outro lado da tela assistindo esse podcast. Que ele possa ser útil, que ele possa ser benéfico a você que está ou não está inserido na vida religiosa, né? Que a nossa história possa te ajudar, né? Ao menos a sentir que você não está tão sozinho, né? Sim, Diante das dificuldades, as muitas dificuldades que se vive na vida religiosa e que nós conhecemos bem, né? Eu sim. sou Eduardo, meu nome é Carlos Eduardo, né? Eu sou muito conhecido como Dudu pela minha família, pelos amigos, né? Pelo círculo, e gosto de ser tratado carinhosamente como Dudu, né? Sim. E a minha caminhada na vida religiosa, ela se inicia ainda muito criança, né? Desde o exercício das funções paroquiais, né? Desde estar inserido nos grupos de oração, nos grupos de jovens, como acólito, cerimoniário, ou membro de ministério de liturgia, né? Minha formação católica, ela nasceu numa comunidade que pertence à Renovação Carismática em Fortaleza, uma comunidade muito conhecida em Fortaleza, que eu acho que não tem nenhum problema em falar, é a comunidade Shalom, né? Sim. Toda a minha Uhum. formação católica foi no Shalom, né? Sim. Nessa espiritualidade mais pentecostalista, né? Mais Sim. voltada ao carismático, né? Sim, e é bom E frisar também que a Shalom é uma comunidade de vida, né? Então, eles têm também essa realidade da vida consagrada, né? Com os leigos, tem sim. enfatiza muito disso, né? Exato. Eles têm essa vida, essa comunidade de aliança e a comunidade de vida, Uhum. né?
que é de vida Uhum. religiosa, onde eles professam votos religiosos, e enfim. Mas Sim, eu não conheço bem o estilo de vida religiosa deles, né? sei. Conheci alguns padres do Shalom e tudo, apesar de ter Uhum. crescido, de ter feito primeira comunhão, crisma, tudo lá, mas o estilo de vida religiosa do Shalom, ele nunca foi muito atraente para mim, né? Para Eu você. sempre gostei Sim. mais, sempre fui mais atraído por ordens religiosas, por congregações Uhum. religiosas. Sim. Uma parte também, devo confessar que a questão de liturgia, vestes religiosas, num menino que é inserido dentro da igreja, essas Uhum. questões são, essa estética, ela é muito pertinente, né? A Sim. nossa E você sempre primeira, quis, sempre gostou sempre disso, dessa gostava, linguagem. sempre, Porque é interessante que você falou que você serviu como acólito, provavelmente como coroinha. E eu falo para as pessoas que as sim, pessoas não sabem, mas a pastoral dos coroinhas, ela existe justamente, né, para atrair os jovens para a vida sacerdotal, né? Antigamente, menina, mulher nem exatamente, podia ser coroinha, né? Era só menino que podia. não Hoje já tem podia, uma abertura, mas eu nem sei se ainda é litúrgico, né? A menina fazer parte ali servindo o altar. Então, assim, o seu primeiro despertar vem dessa pastoral, né? Que é você estar ali servindo o altar, exato. né? Sim. Uma observação, na comunidade católica Shalom, meninas não podem servir no altar, eles Ah, não então, tá permitem vendo? meninas servindo no altar. Eu, em outras paróquias, né, ou religiosas ou diocesanas, meninas servem como Uhum. acólita, como coroinha e até como cerimoniário, mas na comunidade Shalom eles não permitiam meninas servirem no altar. O único serviço que elas podiam fazer na liturgia era alfaias, limpeza dos cálices, do espaço da sacristia, preparação do E aí a altar gente dos entra meninos. num ponto do patriarcado na igreja, né? Do papel da mulher na igreja, né? Que é sempre esse papel Exato, abaixo. E, de fato, liturgicamente, mulher não pode. É que tem padres e paróquias que passam por cima dessa regra. Mas, na verdade, isso é uma regra. Pelo passa. menos quando eu participava da formação dos coroinhas, porque enquanto freira, eu fui coordenadora da pastoral dos coroinhas numa paróquia. E a gente sabia disso, que mulher Sim, não podia servir o altar, mas havia a exceção ali. Então, naquele momento, era nos anos 2000, 2010, era essa exceção. Eu não sei hoje se existe, né, uma questão de uma abertura litúrgica, mas isso é uma realidade. E isso é um despertar. Por exemplo, você foi atraído pela vida sacerdotal a partir dessa experiência também, né, dessa vivência. Então, isso é uma pastoral exato. vocacional, né? Eu acho que é a primeira até pastoral vocacional que os meninos, É a né, primeira, sem experimentam, dúvida. né? Sim. É uma Sim, informação que eu acho que é sem dúvida. importante É para as uma pessoas pastoral entender. muito, muito mesmo. O meu primeiro Uhum. contato, né, com a vida religiosa em si foi dentro das sacristias, né? A sacristia era a minha Sim. segunda casa. Eu saía do Nossa. colégio, ia para a sacristia para ajudar a servir, preparar arranjo, limpar ambão, limpar altar, limpar sede, lustrar as coisas, preparar tapetes e, enfim, essas coisas que tanto nas paróquias como em comunidades de vida, de comunidades carismáticas como o Shalom é muito normal, é um cotidiano normal, né? Sim. Mas a partir daí que eu fui crescendo e fui me tornando maior de idade, né, 17, 18 anos, eu comecei a ser convidado para participar de encontros vocacionais da Uhum. diocese. Uhum. Quando eu conversava com os diretores, né, espirituais, os diretores, eles sempre abordavam, olha, vamos tentar o encontro vocacional da diocese, que eu acho que seria bom para você. Eles têm uma predileção muito grande por meninos jovens, né? Meninos de Uhum. 17, 18 anos, né? Para participarem dos encontros vocacionais e até iniciarem a caminhada no propedêutico, né? E foi o Uhum. que aconteceu comigo, né? Passei a participar desses encontros com muita frequência, né? E eu notava que havia uma certa falta de cuidado com os meninos que já estavam ingressos no propedêutico, no Uhum. seminário, né? Sim.
Uhum. Tudo ali era um ambiente, a questão da propaganda vocacional, a questão da imagem vocacional, tudo muito acolhedor, uma boa comida, cama limpinha para Sim, você ir, aquelas gincanas, brincadeiras, músicas, né? Tudo aquilo era sim. muito atraente, né? E a gente até, eu notava alguns desleixos, eu notava que alguns meninos não tinham uma roupa legal, não tinham um calçado bacana, às vezes nem Uhum. tinham um material de higiene bacana. Alguns meninos, né, você notava que faltava um pouco higiene, né? E eu ficava, Uhum. meu Deus, será que isso é desleixo dos meninos ou do Uhum. seminário para com eles, né? Mas Sim. eu, muito novo, né, acabava deixando isso para lá e não me prendia muito a essas Você percepções, né? observou isso já, Até tipo, no encontro vocacional? Você conseguiu observar isso no encontro no, vocacional? no encontro vocacional, e muito jovem. Eu era muito Sim. jovem, era um menino, Entendi. sabe? Uhum. E percebia isso mais por ser muito católico, né? Por estar muito inserido na vida religiosa, na vida da igreja, no cotidiano da igreja, fazia vista grossa, né, para isso e não levava Sim. adiante, né? Na verdade, não tinha nem Mas dimensão do quando porquê era assim, né? Não tinha nem como ter. Porque provavelmente eles não podiam falar, né, a realidade. Sempre é como eu disse, tinha que estar sorrindo, tinha que vender aquela imagem daquela vida feliz e perfeita, né? Que a gente sabe quando a gente entra que é uma propaganda realmente, né? É uma propaganda, não é realidade. Também acho isso importante de frisar, porque sempre é uma venda de um peixe, né? Tá vendendo aquele peixe, então vou apresentar aquele peixe da melhor forma possível, né? E às vezes aquele peixe já está vencido. Então, assim, é importante as pessoas saberem disso, porque às vezes a gente vê na internet essas propagandas vocacionais de freira pulando, dançando, cantando. Eu falo, parece que é, freira só pula, canta e é, dança, né? Porque assim, eu fico, às vezes, me observando, eu acho que parece muito novela da Chiquitita, sabe? Porque, assim, aquela roupinha, né, todo mundo igual. É verdade, eu acho muito é parecido com a novela verdade. das Chiquititas, né? Mas aí o que acontece? É um ar de infantilidade para passar um ar de pureza, um ar de vida feliz. Então, isso é uma construção de uma imagem. E no dia a dia não é essa a realidade. No dia a dia é trabalho duro, Não é. no dia a dia, né? Por exemplo, você falou que de jovem você já ia para a igreja para limpar, né? E você não recebia nada É, por isso, né? E sim. aí, se a gente pegar no aspecto Nada, assim, nada. tipo, às vezes pode ser até uma exploração infantil, né? Dependendo de tudo que você fazia, né? Então tem toda uma questão aí por trás que pode ser analisada também, né? Porque eu nunca vi, por exemplo, adolescente nas pastorais que eu participei aqui em São Paulo, adolescente limpar a igreja, isso não acontecia. Quem era da pastoral dos Coroinhas ia só servir o altar, mas limpar os vasos sagrados, limpar a igreja, essas coisas aqui na nossa pastoral não acontecia, entendeu? Nossa, isso era a nossa realidade. É. Era fazer limpeza, né? Como lá no Shalom, ele era um lugar muito aberto, muito amplo, ele não é um espaço Uhum. fechado. Porque Fortaleza Sim, é uma cidade muito quente. Isso foi em sim. Fortaleza. Aham. E lá aglomera muitas pessoas. Uhum. Shalom. Então, não era só Sim. limpar altar também, não. Era limpar todas as cadeiras de plástico, colocar todas Nossa. elas enfileiradas, 200, 300, 400 cadeiras, para que as pessoas, quando chegassem para assistir às celebrações, já estivesse tudo pronto. Então, não era só o altar, né? Uhum. Era muitas outras coisas. Limpar os banheiros para que as pessoas utilizassem, né? E Mão existe de toda uma obra estrutura gratuita, lá. né? Mão de obra gratuita. Total, Fácil assim, né? total. Mas, Bruna, para um Sim. É. menino, sabe, que gosta da igreja, que gosta de Sim. estar ali junto, ali ele faz com o maior prazer e amor do mundo. Ali Ele era a nem construção pensa da no sua identidade, cansaço. né? Você estava construindo a sua identidade, havia uma Exato. identificação. Assim como um adolescente que gosta de uma banda, um adolescente que pratica um esporte, né? Só que o que acontece? Quando a gente, aí você mergulha dentro desse sistema e aí cada vez mais vai ficando
você vai anulando quem você é, né? Porque quantas coisas É, você deixou de viver com a sua vida, da sua adolescência, que você gostaria de ter vivido e que você não vivia porque esse sistema dizia, olha, isso é errado, não faça isso, repressões, por exemplo, eu com 15 anos entrei na igreja, eu amava Sandy Júnior, eu joguei todas as minhas coisas fora de Sandy Júnior porque dizia que era ídolo. E eu era apaixonada. Aí eu falo, o que a Sandy Júnior me ensinava de ruim? Absolutamente nada. Mas era uma coisa tão grande que eu deixei de viver tantas coisas que eram tão simples, inofensivas, e que hoje faz falta na minha vida, né? Não sei na sua questão, é, se você fez essa análise sim, depois, né? sim. Olha, agora você me fez lembrar de um episódio muito interessante, ainda no Shalom, um dia que Uhum, eu cheguei para servir, né, na missa, e eu fui com uma camisa gola polo cor goiaba, cor rosa, né, um rosa goiaba. uhum. E na hora que eu cheguei, um dos coordenadores, e esse coordenador me chamou e disse: nunca mais venha com uma camisa dessa cor. Isso não é camisa, não é cor de camisa para se usar um membro da liturgia da comunidade Shalom. Mas na liturgia tem a cor Esse rosa. Tem um dia da tem, liturgia que tem a cor as rosa. festividades tem, mas ele achou que a camisa que eu estava usando, por ser uma gola polo, curtinha, manguinha aqui, eu era um meninozinho magrinho ainda, novinho, ele achou que eu estava homossexualizado. É porque na ideia deles é menino veste azul, menina veste rosa. É bem É, isso. Uhum. exato. E a outra questão também é a sexualidade. Eu Uhum. já sabia que eu era homossexual, eu já tinha essa Uhum. consciência, mas Sim, vivia aquela luta, né? Tinha aquela má relação com a sua própria identidade sexual. O que é a sim, realidade de muitos meninos que vão para a vida religiosa, para o sim, seminário, sabem que são gays, têm trejeitos, né? Mas vive ali com aquele combate, aquela não aceitação da sua identidade sim. sexual. Uhum. Era para mim algo bem complicado. E Sim, tudo nas igrejas católicas carismáticas sempre há o discurso da moral, né? O sim, discurso anti-sexualidade aqui não era muito latente. Então eu me sentia muito mal comigo mesmo. sim, Eu sim. achava Né? Você foi que reprimido, né? Repressão total. eu achava que estar Repressão. ali e servi-los da melhor maneira possível, seja com limpeza, seja arrastando cadeira pesada, mesa, limpando o altar, aquilo talvez pudesse diminuir um pouco o fardo que eu carregava com a minha sexualidade. Nossa. Porque eu já me entendia sexual, eu já tinha desejos, sensações, sentimentos e não sabia lidar com aquilo. Né? Nesse livro aqui, até vou mostrar, que eu não sei se você conhece do Brendo Silva, A Vida Secreta dos Padres Gays, Ah, ele fala tudo isso que você está falando, né? Da atração pelas vestes litúrgicas, pela estética da igreja. Ele fala tudo isso que você está falando e ele também começou muito jovem, né? O Brendo, ele está muito abrindo também um jovem. espaço de uma reflexão, assim, incrível, né? Indico aqui para quem estiver vendo a live também para esse livro aqui é muito importante nesse momento, eu acho que Eu, para reflexão de tudo isso, né? exato, eu É um conversei com livro ele esses importante. dias, né? E Aham. falei para ele também que eu também eu tive acesso ao livro dentro do mosteiro Uhum. também. Dentro do mosteiro? Dentro do mosteiro, um hóspede do mosteiro, um Ah, rapaz hospedou-se no mosteiro e chegou para mim, a gente conversava, eu tratava muito bem, tudo, eu não podia ter tanto contato, tinha que falar pouco. Ele muito educado, eu queria te dar um presente, você me tratou tão bem, levou minha bagagem para a hospedaria. Aí veio para mim com uma apostila, e a apostila era esse livro. ai, que legal! Você, te Tem interessa que ser ler? muito escondido, né? Aí ele disse, te interessa ler? Aí eu, sim. Que legal, eu acho E levei, incrível isso. coloquei embaixo do hábito, fui para a cela e fui ler. Passei também a noite toda lendo. E também a história do Brandon
me tocou muito também. Eu li esse livro em Muitíssimo. 2 dias para mim também. E assim, o Brenda, ele me trouxe uma realidade que eu não conhecia, porque eu, como freira, é uma realidade completamente diferente, e eu não sabia dessa realidade, né, da vida dupla dos sacerdotes dessa forma, dessa forma como ele apresenta aqui. Então, ele também mostrou para mim um outro universo da igreja que eu não tinha acesso. E a gente conversa muito sobre isso, como que as nossas histórias, ao mesmo tempo que elas são diferentes, mas elas se encontram ali quando a gente vai entrar dentro dos votos religiosos, que é o abuso, que é a anulação da personalidade, né? Então, assim, é muito importante esses relatos. E você vem aqui confirmar Sim, mais uma vez que tudo isso aqui não é simplesmente uma história criada, né? Mas é uma realidade é, da vida. E aí, você estava contando, é eu estava me sim. lembrando, assim, de você falando, estava lembrando Eu até, lia, porque é muito eu li o parecido as livro, histórias. eu lia o livro do Brendo e chorava, porque era a minha vida ali Nossa, também, sabe? Minha vida nossa. junto com a dele, a minha Que trajetória forte toda, isso. sabe? Que Inclusive, forte. um ponto que eu tenho tocado muito nas minhas redes sociais é a questão da vida dupla dos religiosos, né? A Sim. vida dupla dos padres. As pessoas ainda têm a ilusão de achar que o padre não tem interesse sexual, que os religiosos não vivem vida religiosa, não vivem a sexualidade, né? Uhum. Que tudo ali é um anjinho sentado na nuvem. E não é assim. Nós sabemos Não. que essa realidade não corresponde. Porque são pessoas humanas, né? E quando a gente enxerga o ser humano a partir da sua Exato. dimensão humana, porque assim, sexualidade é a expressão de quem você é. Quem coloca esse peso moral sobre a sexualidade é a igreja, né? Porque isso poderia ser tão diferente. Exatamente. Na minha visão, por exemplo, eu não vejo problema nenhum padre ser gay. Para mim, é indiferente se Também ele for gay, se não. ele for hétero. Eu nunca tive esse problema. Também O não. que eu não concordo é a vida dupla, mas isso não é sobre ser gay ou ser hétero. Se ele está fazendo voto de castidade e aí ele não vive, ele vai lá e maceta os outros que não vivem, é isso que eu não aceito, entendeu? A hipocrisia, né? Então, se ele. Então, Exatamente. é esse ponto que eu pego. Não é questão de ser gay, de não ser, isso para mim é Não, diferente, né? Mas essa moral, eu prego uma moral, uma coisa que eu não vivo. Então a igreja prega muito contra a homossexualidade, maceta os gays, cria na sociedade, exato. né? Um estigma, uma violência contra vocês, desumaniza uma coisa que é totalmente humana, faz vocês sofrerem e dentro das suas estruturas vivem ali, né? Os que colocam vocês na cruz, que crucificam vocês, são os mesmos que vivem essa realidade. Então, esse para mim é uma coisa que eu não consigo aceitar, sabe? Né? Exatamente. E uma coisa que eu queria deixar assim bem claro, que eu tenho deixado muito claro também no Uhum. meu Instagram, nos stories, nas caixinhas de pergunta que eu faço, é que a minha intenção não é fazer spoiler de ninguém, nem desmoralizar ninguém, nem Sim, diminuir ninguém por ser gay ou por transar com sim. um homem, mas a minha conscientização, que eu quero chamar a atenção, é aos discursos falso-moralistas Uhum. que essas pessoas Sim. proferem quando Uhum. sabem que não vivem aquilo. Quando nós Isso. sabemos que pelo menos 98,888% realmente Nossa. vive uma vida religiosa, se reprime o máximo que pode, se adequa ao Sim. sistema o máximo que pode, mas a grande maioria não vive. Tem namorado, Isso. namora, se relaciona, viaja com o namorado nas férias, participa de orgias, festas de swing e até contraem relacionamentos dentro das instituições religiosas, né? Uhum. Porque Sim. o fato de eles se amarem ou se gostarem ou querer estar juntos não é o problema, mas é o Sim. fato de estar fazendo ali num âmbito de discurso moralista. Sabe? Isso. E foi muito Uhum. isso que eu vi e que vivi dentro da vida religiosa, né? Sim. E eu ficava chocado, sabe? Eu via meninos ali que, pelo amor de Deus, muito tradicionalistas, um discurso muito moralista, mas vivendo um relacionamento dentro do seminário e todo mundo sabendo e a gente descobria camisinhas nos lugares, né, no lixo, preservativo, nos mosteiros também.
casais sendo formados e um vivendo, um tendo dependência sobre o outro, mas para o público que está ali fora dos muros, sempre aquele discurso, aquele teatro, aquela imagem falso moralista que não corresponde com o Sim, que eles vivem. É este sim. ponto que eu quero chamar a atenção Isso. em todo E o movimento que eu entrando tenho num ponto feito. que você falou, né? Você, como jovem, chegou com uma camisa cor-de-rosa e você foi reprimido por uma camisa, enquanto o sistema vive essa hipocrisia, né? Você foi, em vez de te acolher e falar, quem é você, né, Dudu? Você é perfeito, você tem que ser quem você é, você tem que viver, experimentar, conhecer. Não, Dudu, você não pode usar essa camisa. Mas aí quando você vai para os Uhum. bastidores, né, é algo muito É, mais terrível. É um assunto muito importante e você está sendo muito corajoso também de vir aqui falar sobre isso, né? Muito sim, obrigada. sim. E assim, para a gente Eu que continuar, e depois a agradeço. gente vai entrar mais nesses detalhes ainda, mas para a gente só continuar, né, para a gente não perder o fio da meada. Então, aí você foi vocacionado ali, e aí você entrou no seminário? Com todo esse processo, você entrou no seminário? Exato. Eu Uhum, inicialmente eu fui vocacionado em Fortaleza, num seminário uhum, diocesano de Fortaleza, mas eu acabei não entrando nesse seminário, sim, porque um dos seminaristas chegou para mim e disse: "Olha, aqui os nossos pais têm que pagar nossas passagens de ônibus, e nossos pais têm que mandar o dinheiro para que a gente compre material de higiene, os nossos pais têm que nossa, mandar as nossas roupas, a nosso enxoval, nós temos que sair para conseguir padrinhos e madrinhas para custear a nossa vida dentro do seminário. E eu achei aquilo tudo muito pesado, então eu fiquei com muito receio de entrar e não dar conta, né? E sim, sinceramente, eu não queria, naquele momento, precisar da minha família me mantendo. sim, E então eu entrei num outro seminário no interior do Ceará, uma diocese do sei. interior, cons consegui um contato de um bispo e conversamos e fui para alguns encontros vocacionais e fui aceito num seminário diocesano do interior do Ceará. E você ficou quanto tempo nesse seminário? Nesse seminário eu fiz o propedêutico, depois eu fui para o primeiro e segundo ano de filosofia, Sei. né, que era nessa Uhum, cidade do interior do Ceará. E ali é onde eu tenho o meu primeiro choque com a realidade da vida religiosa por detrás dos muros, né? sim, Que a vida realmente dentro do seminário ela não correspondia com a imagem que a gente tinha que passar, né? Ali eu sim. tenho contato com as primeiras relações sexuais, né, dentro do seminário. Uhum, Ali eu tenho contato com conflitos, né, de ego muito uhum. grande, de discórdia. Era um ambiente que havia muita briga, é um ambiente muito hostil, né? Disputa, né, de E poder. havia uma disputa e eu via também lá uma maneira muito ruim que o reitor administrava muito mal os meninos, administrava muito mal o seminário, deixava faltar também muita coisa. A gente, nesse Uhum, seminário, não precisava da ajuda da família, mas em compensação, lá também não havia muita, muitos recursos, né? entendi. Havia uma certa dificuldade. E aquilo foi a minha primeira, o meu primeiro calejamento dentro da Igreja Católica, Sim, né? sim. E assim, Mas também faltava eu pude, recurso para vocês, que eram os formandos, mas para os padres, para os exato, bispos, tinha uma vida, né? muito boa. O padre com o melhor carro, um ótimo carro no seminário, e a gente indo Sim. a pé para a faculdade de filosofia, né? Apesar de que era uma Isso é cidade muito pequena, importante, porque é isso que é, acontece. Os formandos, quem está abaixo na hierarquia, não desfruta, né, dessa vida não boa. Quem desfruta, desfruta são os superiores. Então, isso é uma coisa não que eu enfatizo desfruta. muito.
Eu acho isso importante também, né? Assim, É uma coisa que pode ser menor do que você vê uma questão de abuso sexual, mas não deixa de ser um abuso, né? Às vezes você está privado das exato. suas necessidades básicas, né? Muitas vezes de Sim, alimentação, passar fome. Isso já aconteceu. Eu passei fome dentro do convento, né? Porque eu passar também. fome pode ter várias formas de você passar fome, né? Você Uhum, ter aquele alimento que você não gosta, e aí você não pode comer outra uhum. coisa. Você não pode chegar lá e falar, eu tô com fome no meio do dia, vou pegar uma banana. Pelo menos na minha realidade não existia isso. Eu tô com fome, vou comer uma bolacha. Não existia isso. Não existia, eu quero comer isso. Não existia. Era o que estava colocado ali, decidido pelos superiores. Uhum, Então, imagino que o seminário sim. que você estava também podia ter muito disso. Tinha bastante. Nossa senhora, era um seminário Hum, muito difícil, muito hostil, muito hum. trabalho a se fazer. Quando chegava a época da Páscoa, Quaresma, Nossa Senhora, ter que ir trabalhar nas comunidades, nas paróquias de vilarejo, né? E as pessoas viam ali todo aquele suor que nós, meninos, passávamos e nos davam comida, nos davam alimento, Sim, até nos davam presentinho. As pessoas eram muito generosas, os sim, as seminaristas, pessoas né? são. As Até pessoas, que existem pessoas as pessoas são muito maravilhosas. boas, São. certeza. É, Eles não têm aí eu noção, né? come... Só para falar assim, você que está do outro lado, quando você recebe um religioso, você não tem noção que às vezes um docinho que você dá, o quanto que isso é um carinho na alma, né? Nossa, nossa, Né? As muito pessoas, grande, muito grande. sim, Em compensação, dentro do seminário já não era o mesmo cuidado, não havia o mesmo uhum, zelo, tá entendendo? sim, Quando haviam sim, conflitos, né, eu percebia que havia muito protagonismo dentro do seminário, né? E havia uhum, muita predileção, haviam muitas predileções, sempre o predileto do reitor, aquele que o acompanha, aquele que tem o melhor quarto, né? Aquele que o reitor sempre encarrega de algum dinheiro, alguma coisa. Havia muito disso também, né? e isso estava Os, atrelado também à questão, por exemplo, de relacionamento sexual, tipo, eu tenho um caso com esse menino, então eu vou favorecer ele, esse jovem. Bruno, eu vou te falar uma coisa que é horrível, mas eram sempre os mais bonitos, os mais apresentáveis, os mais altos, os com o melhor corpo, os que tinham o melhor porte. Eram sempre eles os melhores tratados. O Os perfil tinha um gordinhos, perfil os físico que era haviam um favorecido. perfil. E aquilo ficava muito nítido. Tinha um grupinho dos feiozinhos que eu fazia parte, Ah, que e a gente ficava, gente, só os bonitos ganham roupa de cama nova, só os bonitos ganham toalha nova. Nossa senhora, você viu o caderno que os bonitinhos ganharam e a gente aqui com esse caderno horroroso, feio. Existia isso, havia. E até a maneira como os meninos se portavam no seminário era uhum. diferente, sabe? Eles eram colocados, eram encarregados de funções de superior, né? É, E eles já andavam com uma postura de autoridade, né? E sempre os piores serviços eram nossos, o dos feinhos. Aí eu sim, no liguei para minha convento avó e disse, também. vó, não, não. Na época eu ainda tinha avó. Uhum, Disse, vó, preciso ir embora. Minha avó ficou muito decepcionada, porque ela queria muito ter um neto padre. E boa uhum. parte também dessa minha ida, que eu não falei no início, mas havia muita influência da minha família, né? Principalmente da minha avó, Sim, que tinha esse sim. sonho de ter um neto pobre, uma senhora muito católica. E aí ela, mas por quê? Por que você não quer continuar no seminário? E aí, quando eu comecei a contar a ela as coisas que aconteciam, ela ficou tão chocada que ela, não, você Uhum. vai voltar para casa amanhã. Que bom. E assim se encerra a minha primeira passagem na vida religiosa, que foi no seminário. Eu conversei com o Sim. reitor, agradeci por tudo, arrumei minhas malas, peguei um ônibus e zarpei para Fortaleza. E acredito que daquela turma que estava comigo, só um se ordenou padre. Que eu Certo. já encontrei ele nas redes sociais. Só um chegou Sim. a se ordenar padre. O restante também não seguiu adiante.
Então, você está me dizendo que num seminário aí do interior de Fortaleza, né, dos Interior recônditos, do você Ceará. viu essa realidade que o Brendo denuncia. Aí depois você foi para outro lugar, como que foi? Aí você ficou um tempo fora, você mudou de ideia, depois voltou, como que foi esse momento? Então, nesse momento eu já estava maior de idade, né? E Sim. aí eu fui trabalhar, fui para o mercado de trabalho, né? Comecei a trabalhar como Aham. cabeleireiro, fiz cursos Uhum. profissionalizantes, né? Sempre gostei muito da área de beleza, desde criança eu gostava muito de cabelo, maquiagem, penteado, essas coisas. E aí eu fui Sim. trabalhar, fui ganhar meu dinheiro. Mas eu não saí Uhum. revoltado com a igreja, eu continuava indo para a igreja, continuava indo para a Sim. missa, continuava pertencendo a grupos de oração, com um Uhum. cotidiano, né, entre trabalho, igreja e a vida social comum, né? Uhum. E nesse tempo também tive alguns relacionamentos, alguns namoros que não foram muito bem sucedidos e Uhum. isso também fragiliza muito, né? A Sim. gente acaba nos Uhum. fragilizando muito. E foi quando eu voltei a estar dentro das comunidades católicas carismáticas, de novo, da renovação carismática, né? Voltei a frequentar, Uhum. voltei a ser assíduo nas missas, nos grupos, e Uhum. conhecia muita gente, né, de quando eu era criança e tudo. E ali eu tinha um sentimento de que a minha vida religiosa, a minha não estava devidamente concretizada, não estava, havia Uhum. uma lacuna vocacional dentro de mim, Uhum. né? E sempre aquela inquietação interior, aquele sentimento de não realização, né, muito Uhum. forte. E os discursos, né, as homilias, tudo que a gente vivia na igreja fazia com que isso ficasse mais acentuado. Mesmo já me Sim. entendendo como homossexual, mesmo já tendo tido Sim. alguns relacionamentos, eu ainda não estava devidamente bem com a minha sexualidade. Uhum. Eu ainda não É porque estava, um sentimento de ainda culpa, não né, você estava dentro da doutrinação da igreja, havia. que dizia que você era algo que Exato, não era certo ser, então você não conseguia ser quem você era, porque existia o sentimento de culpa, né? exato. Mas aí eu demorei muito a buscar uma outra ordem religiosa, até que um dia nas Sim. redes sociais eu conheci uma ordem monástica, né? Uhum. E passei a seguir esse mosteiro, um mosteiro muito famoso, vou dizer arquidiocese, porque não tem nenhum problema, lá tem Uhum. vários mosteiros, a Sim. arquidiocese de Olinda e Recife, né? Eu Uhum. morava em Fortaleza, mas esse mosteiro era no Pernambuco, na arquidiocese de Olinda e Recife. E aí eu vi a Uhum. propaganda vocacional deles muito boa, sabe? Os monges felizes ali, todo mundo muito santo e tudo, né? Uma vida muito Sim. séria, todo mundo muito introspectivo. E eu achava bonito, né? O canto Sim. gregoriano, Sim. além de ser um mosteiro, além de ser um espaço muito bonito, né? Uma estrutura Sim. bonita, tinha uma história, mas eu não conhecia nada sobre aquele lugar, sobre a realidade daquele lugar. Eu morava em outro Uhum. estado. Daí eu conheci o promotor vocacional deles, que era um noviço na época, que quase estava chegando a fazer votos simples, né? Ainda não era, mas Uhum. conheci. E ele me vendia, eu digo vender, né? Porque ele me vendia uma imagem de que ali era um lugar incrível, ali era o céu na terra. Sim, é E eu bem isso. conversava muito com Uhum. ele, eu dizia, olha, mas é porque falava um pouco da minha vida e tudo. Ah, não se preocupa com isso. Você não é o único. Eu também tenho outras pessoas aqui que também passaram por isso. Pessoas aqui que querem Uhum. consagrar a sua vida, seus desejos a Deus e viver para Deus, né? Uhum. Até o último dia da vida dela, independente de sentimentos, independente de desejos, e ele me vendia isso, né? Sim. E Uhum. eu fui ficando tocado e as postagens eram muito boas mesmo. Uhum. E aí eu fui para esse mosteiro.
não havia processo vocacional nesse mosteiro. Certo. Na época eu fiquei até assim meio, achei estranho, mas é porque é diferente, é uma ordem monástica, né? Não Uhum. havia processo, era Sim. vinde e veide. Ah, E é? aí eu deixei vinde e veide, deixei o emprego, Uhum. terminei um relacionamento, deixei emprego, terminei relacionamentos e despedi da minha família, todo mundo, arrumei as malas e zarpei para esse mosteiro. Deixei toda uma vida para trás. Nossa. No primeiro dia dentro do mosteiro, eu já me deparei com que eu tinha caído num golpe. No primeiro instante que eu percebi, eu disse: Poxa vida, eu fui enganado. Eu fui enganado Nossa, e o que que e aconteceu eu no primeiro não. dia? E aí eu dizia para mim mesmo: Não, não é você, porque você é acostumado com isso. Relaxa, respira fundo, tenta viver, se entrega ao processo, vive o processo. E tá Uhum. certo, vou lá. Primeiro dia, eu vi uma agressão física. Nossa. Um noviço agrediu, deu um tapa na cara de um postulante. No primeiro dia, dentro da sacristia. Adivinha por quê? Por conta, você sabe do turíbulo? Sabe o Sei. carvão, não é? Porque o menino Sim. não tinha preparado o carvão para colocar no turíbulo. No Que primeiro absurdo. dia. E eu vi aquela cena toda, e aí chegou um dos noviços mais velhos que coordenavam. Uma coisa que eu tenho que fazer uma observação. Nesse mosteiro haviam alguns religiosos de voto perpétuo, mas não pertenciam à formação do mosteiro. O superior do mosteiro colocava toda a formação entre os próprios noviços. Ele nomeava formandos para formar formandos. Uma coisa Nossa, canonicamente, estranhíssima. isso daí não existe. Isso viola o Não Código do existe. Direito Canônico. Total, total. E aí eu fui questionar isso com um dos meninos. Uhum. Mas por que que Dom Fulano, Dom Ciclano, que são padres, que são não entram dentro do processo formativo? Aí, irmão, é porque eles são criaturas detestáveis. Porque Nossa. ninguém os suporta, porque eles são cobras. E aí Nossa. começou a me falar uma série de apelidos pejorativos que esses religiosos tinham, sabe? Eu posso citar um? Você acha que é um Pode, meio cita, ninguém vai pesado? saber de quem é. Aquele fulano é não sei o que boqueteiro. Aquele Nossa. ciclano é não sei o que papa anjo. Aquele ali é o fulano, é o não sei o que alcoólatra drogado. Eu disse, como assim? Álcool e droga dentro do Nossa. mosteiro? Aí ele disse, irmão, fique tranquilo, fique calmo. Você vai ver coisas aqui que até Deus duvida. Mas onde você for, você vai ver isso também. E ali Nossa. já foi começando a ter os meus primeiros choques, sabe? O contraste da imagem que nós tínhamos no coro, nas missas, nas orações, e a realidade quando se fechava a porta da clausura. Ali eu vivi uma luta, uma verdadeira Sim. luta, Uhum. sabe? E quanto à agressão que eu vi no meu primeiro dia, não aconteceu nada. O agressor continuou no mosteiro, o agredido também, resolveu-se tudo e acabou. E ali não foi a única. Depois vi outras Uhum. agressões muito terríveis, vi Sim. tentativas de suicídio, vi Nossa. coisas que são bem pesadas mesmo, Drogas e bebidas sabe? era comum. Uma coisa que as pessoas não sabem, não fazem ideia, é que nos mosteiros existem muitos dependentes químicos e alcoólatras. Nossa, Muitos. isso é uma O coisa que está sendo novidade alcoolismo, para mim também.
Bruna, o alcoolismo e a dependência química é uma realidade de muitos mosteiros e seminários também. Muito Nossa, mesmo. nunca. Nesse mosteiro, tinha um rapaz que ele era muito viciado em droga. E eu tive um irmão menor que teve problemas com drogas. Uhum. E eu via as características do meu irmão de comportamento, de fala, de cognição nesse rapaz, de cheiro, de higiene, né? Uhum. E eu dizia, meu Deus, será possível? Será que eu não estou sendo ruim? Será que eu não estou sendo um monstro? Mas Sim. não era. De fato, esse rapaz, inclusive um dos meninos chegou para mim e disse, chegou com um chaveirinho chegou com um chaveirinho de um santo para mim e disse assim, olha, pega a chavinha da tua cela, coloca esse chaveirinho e anda sempre com ela no bolso e deixa a cela trancada. Aí eu, mas por que deixar a cela trancada? Vai entrar algum ladrão aqui? Aí ele disse, não, não vai entrar. Mas tem gente que vai entrar na sua cela para pegar alguma coisa, para roubar. Nossa, entendi. Inclusive, esse menino que me falou isso, ele voltou para esse mosteiro. Ele está lá hoje de novo. Ele saiu 3 vezes e voltou as 3 vezes. É Sabe? como se fosse uma codependência, né? Uma codependência. É uma coisa muito maluca, essas coisas que a É, gente vê, né? E aí, você me é falando dessa verdade. realidade das drogas e do alcoolismo, é uma novidade É para mim. sim. Porque assim, eu É, nunca ouvi, já ouvi falar mais da forma como você está falando, né? Que a gente foca às vezes muito na sexualidade e esquece também dessa parte aí, muito, né? Isso é uma muito, coisa muito importante da mesmo. gente falar também. E aí mas como que eles saíam e compravam? Tinha acesso assim? A gente podia sair nesse mosteiro, Aham. né? A Uhum. gente podia ir a mercado. A gente só não podia uma coisa: usar o Hum. hábito fora do mosteiro. Não podia sair de Entendi. hábito, era proibido. Tinha que sair de roupa normal, né? E aí, quando eu recebia mesada, alguma coisa, geralmente a gente juntava um Hum. grupo e dizia, fulano, queria ir na venda, fazer uma compra. Vamos comigo? Porque a gente nunca podia Uhum. sair só. Sempre tinha que sair em Sim. 2 ou 3. E numa Uhum. dessas saídas, esse menino, um dos meninos foi. E eu comprando desodorante, comprando sabonete, porque eles não davam também essas coisas. Não Uhum. davam material de higiene, não davam nada disso. Nem material para você limpar a sua cela e os banheiros. Não havia Você tinha que material comprar até produto sequer de para limpar. limpeza? E os banheiros eram Nossa. comunitários, não eram individuais nesse mosteiro. E eu Nossa. comprava água sanitária, sabão, tudo, para fazer a higiene do moço do banheiro, que era nojentíssimo. Era um banheiro assim nojentíssimo, sabe? Era terrível. E eu comprando meu materialzinho aqui, minhas coisinhas, e o menino comprando garrafa de vinho, dose de bebida, de cachaça. Eu disse, vai, irmão, tu vai pegar o teu dinheirinho, podendo comprar um shampoo, uma escova de dente, ou você vai comprar bebida. E o irmão, não sei o quê, para com isso, né? Falou aí, pronto, era o dinheiro dele, né? Ele tinha o direito de fazer o que quisesse. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, meu Deus, sabe como é que a pessoa compra bebida alcoólica? Compra umas bobagenzinhas, umas comidinhas, coisa e bebida alcoólatra, sabe? E Mas, aí na foi que eu vi verdade, que agora você os meninos falando, sofriam eu já muito. ouvi muitos relatos, né, de padres que bebem de bispo. Agora você está me falando de vinhos caros. Isso aí já ouvi muito, né? Quem tem a grana dentro da Todas as igreja, né? festas, É regado a todas as vinho, regado festas, a, né? todas as festas do mosteiro eram regadas a muita comida e muita bebida alcoólatra. O superior, o ex-superior, que não é mais superior do mosteiro, ele Uhum. já aposentou, ele era um alcoólatra, ele bebia muito, bebia bastante mesmo. Sabe? Ele era bem Então. conhecido por beber bastante, né? E ali tinham meninos que entraram comigo que não tinham muito acesso à bebida alcoólatra. E ali Uhum. tiveram o primeiro contato com bebida alcoólatra naquele lugar, durante as festas. Nossa. Né? Tinham meninos ali que não poderiam sequer estar perto de bebida porque tinham algum problema psicológico, né? E Sim. acabavam fazendo uso de bebidas, né? Que foi o caso que aconteceu do menino que tentou se suicidar. Ele tinha problema psicológico
Ele tinha esquizofrenia, mas ele, nas festas, bebendo, e muita bebida, ele começou a beber, e um dia um menino teve um surto psicótico dentro do mosteiro. Foi uma Uhum. coisa, assim, Uhum. devastadora, devastadora. Uma coisa de filme, sabe? O menino Uhum. queria subir na torre e pular lá de cima, saiu correndo dentro do mosteiro. E o que causou esse surto, além da bebida Uhum. alcoólatra, além do fator psicológico, um rapaz, um moceiro, tentou molestá-lo. Nossa, tinha abuso, então a parte sexual não era só com Tinha. consentimento, era obrigado, era Não, invasão, eu, né? eu com um mês de mosteiro, eu estava lá um mês, um postulante que hoje ainda está lá e hoje é noviço, ele me chamou para ajudar ele na lojinha. Disse, estamos ali comigo na lojinha, hoje é domingo e tal. A moça que cuida tá de folga. E na lojinha, esse menino me confidou, ele disse, olha, deixa eu te contar uma coisa. Sabia que aqui o apelido é Gaiola das Loucas? Sabia que aqui já Nossa. foi matéria de Fantástico, matéria de jornal, porque um superior teve um relacionamento com um taxista e a esposa do taxista fez um escândalo na missa. E um outro foi Nossa. pegue num prostíbulo, e um outro foi pegue fazendo banheirão num terminal público, Meu. e começou a contar todo o currículo de sexualidades e de promiscuidades dentro do mosteiro, entre os superiores e os rapazes que lá estavam, né? Histórias algumas muito antigas e muito conhecidas pela Sim, diocese de Olinda e Recife, que faz vista sim. grossa a isso, né? Uhum. Lamentavelmente. E, e ele veio me falar que lá era conhecido como a Gaiola das Loucas. E eu cheguei na minha cela, botei minha cabeça no birô e disse, meu Deus, eu vim parar dentro da Gaiola das Loucas, como é que eu fiz isso com a minha vida? Como é que eu É, fiz isso? Sabe? E a vida sexual lá dentro era bem ativa mesmo. é. Lá havia um noviço, que hoje já é professo, que ele era encarregado de cuidar das vocações, cuidar dos postulantes, aspirantes e noviços, né, que chegavam. Uhum. E ele era o formador, ele era tudo dentro daquele local, ele era tudo. Ele Uhum. basicamente é, é, dirigia as coisas do mosteiro, ele era os olhos, os pés e as mãos do superior. E eu achava aquilo muito Sim. estranho. Por que, que o superior Uhum. delegava tantas funções a essa pessoa e não aos Uhum. seus irmãos e contemporâneos, né? Daí eu fui Uhum. descobrir que é porque este rapaz sabia de muitas coisas erradas, do superior, dos antigos religiosos, e meio que chantageava o superior. Nossa. Ah, se você mandar embora, você manda embora, mas no outro dia eu escrevo pro núncio apostólico contando aquele desvio que você fez de tal lugar, aquela verba que É. você desviou, aquela empresa que você montou para sua família. Ele chantageava o superior. E aí o superior se amansava, é um termo que a gente usa aqui no Nordeste, se amansar, você se Uhum. conformava e Sim. delegava a ele todas as funções. E esse rapaz é um narcisista, um psicopata de um nível, Bruna, Uhum. assustador, sabe? Sim. Ele manipulava o noviciado, manipulava os meninos, o que se falava, o que se pensava, o que se conversava, sabe? Ele queria ter acesso a Uhum. tudo, aos seus sentimentos, aos seus desejos, às suas afinidades. Muitos ele se Sim. interessava pelos meninos, né? Isso não Uhum. aconteceu comigo, mas um dos Uhum. noviços que esteve comigo, que não está mais lá, está em Sim. uma outra congregação religiosa, me contou que ele era muito assediado por esse rapaz, que ele era um Uhum. rapaz bonito, um Sim. rapaz com portes e tal, era muito assediado, que ele tinha Uhum. mensagens, né? Até me mostrou algumas, né, de Uhum. assédio sexual, que um dia, enfim, me contava as histórias, né? Uhum.
E eu via que esse rapaz, ele tinha um relacionamento com um outro dentro do mosteiro, esse coordenador. Ele se relacionava Sim. com um postulante que ainda está lá, que hoje é noviço, Uhum. e isso era uma coisa explícita dentro do mosteiro, a relação deles. Um dormia na cela do Sim. outro, um estava grudado do outro, né? Nossa. Eles tinham uma sala, que era a sala do noviciado, onde eles ficavam trancados sob o pretexto de fazer, de ajustar a liturgia das laudes, das orações litúrgicas, de ajustar, de Uhum. preparar as missas, mas ali era a sala onde eles comentavam, onde eles meio que definiam o futuro dos demais e ao mesmo tempo ali e enlaçava a relação deles, né? Ao mesmo tempo ali eles Uhum. também se aproximavam cada vez mais e reafirmavam a relação deles, né? Que não era só uma relação fraterna, era uma relação conjugal, né? Além de dormirem juntos e fazerem tantas outras coisas que eu fiquei Nossa. sabendo e algumas que eu testemunhei também, né? E você chegou a ser E assediado dentro do mosteiro, assim, passar algum episódio, não, dentro desse mosteiro, constrangimento? graças a Deus, não. Esse mosteiro, Uhum. graças a Deus, não. Não tive assédio, né? Uhum. Primeiro, porque eu achava que as pessoas de lá eram muito hostis. E aí Uhum. eu me fechava, eu ficava sempre travado, bloqueado. Uhum. E Sim. eu passei 4 meses nesse mosteiro. Foram os Uhum. piores 4 meses da minha vida. Foi um inferno, sabe? Em 4 meses você E assim, conseguiu, em Bruna, 4 meses você conseguiu identificar tudo isso, essas sim, experiências, né? havia muita inveja, era um ambiente de muita inveja, de muita fofoca. Uhum. Todo dia, esse coordenador, ele agia, ele atuava para poder prejudicar alguns religiosos mais antigos, mais velhos. Sim. Ele passava a ficha de todos os religiosos para o noviciado, como se a dele fosse limpíssima e ilibada, não é? Uhum. E ele era uma pessoa extremamente agressiva, sabe? Uhum. Ele chegou a não a me agredir diretamente, mas ele sempre se dirigia a mim de uma maneira muito agressiva mesmo, sabe? E tudo tinha que ser o mundo, o dia a dia, o cotidiano tinha que girar em torno dele. A Uhum. liturgia das missas, das festividades, das solenidades tinham que ser em torno dele. Porque ali nem o arcebispo entendia mais de liturgia do que ele, ninguém sabia Uhum. preparar uma missa como ele, ninguém era mais teólogo do que ele, então era um comportamento assim bem típico do narcisista. E naquele tempo Sim. eu não conhecia muito sobre o narcisismo. Eu não tinha Uhum. muito conhecimento. Eu achava Sim. aquele comportamento mais psicopático. Depois é que, Uhum. pesquisando, vendo, enfim, eu lendo a respeito, foi que eu fui entender que ali eu estava lidando É, com um mas ele também pode ser narcisista, psicopata, né? Porque todo um psicopata é psicopata. narcisista, né? E nem todo narcisista é psicopata. Pode ter também uma questão aí, né? A madre do convento que eu estava, com certeza. Eu estou escrevendo o meu livro e tem hora que eu tenho que fazer pausa e eu falo assim, como ela conseguiu fazer com que mais de 300 irmãs na época, quando eu estava, servisse ela como uma rainha? Como que ela conseguiu convencer todas as pessoas a estar Isso, sob o domínio Bruna, dela, você né? disse tudo. Você disse Uhum. tudo. Esse rapaz, ele queria ser tratado pelas pessoas, queria que todos tivessem uma deferência como se ele fosse um rei, como se ele Sim, fosse mais que o superior, mais que os sim. demais religiosos da casa. Que ninguém era melhor do que ele, ninguém era mais libado, mais perfeito, mais culto, mais preparado que ele. Era uma Uhum. coisa sádica, Uhum. sádica, Sim, sabe? sim. E todos os meninos que entraram comigo na minha época foram embora, não ficou ninguém. Sim, sim. Todos. E Uhum. de lá para cá, eu tive conhecimento
que já passaram mais de 200 meninos para fazer Nossa. a experiência nesse mosteiro e foram Uhum. embora. Teve Sim. um que chegou até mesmo a tentar incendiar o mosteiro. Teve um Nossa. que teve um surto, foi na sacristia e pôs fogo na sacristia do mosteiro. Nossa. E, sabe, era uma coisa, não havia critério de Uhum. seleção. Qualquer E como eles pessoa não têm que vocacional, né? procurasse, Como eles não têm processo vocacional, então acaba entrando qualquer pessoa, né? Porque talvez eles qualquer precisam pessoa. de pessoas, porque assim, existe esse lado também hoje da vocação religiosa, que como existe falta de vocação, então muitas vezes eles aceitam qualquer pessoa para ter número, né? Existe essa realidade também, né? Então, como não tem um preparo de Exatamente. seleção, eles acabam recebendo qualquer pessoa e aí acontecem essas questões mesmo. É, é Sim, sim. Eu ainda sigo a página dessa instituição, desse mosteiro, e eu vejo sim. sempre meninos novos chegando, sempre uma Uhum, diversidade muito grande de meninos entrando e saindo. A gente vê nas publicações, eu uhum. estou sempre de olho neles. E eu Sim. vejo que, apesar do superior já não ser mais, o manda-chuva já não está mais vigente, é, e ainda continuam as mesmas práticas e a seleção sem critério, não há critério de Sim. seleção, né? Uhum. E até algumas pessoas, como esse rapaz que era usuário de drogas, ele chegou a sair desse mosteiro, foi para uma clínica de Uhum. reabilitação, aquela Uhum. Fazenda da Esperança, algo assim, e depois Sei, conheço. retornou para esse mosteiro, voltou e lá está, A sabe? Fazenda da Como eles Esperança, fazendo um não. adendo, ela recebe mesmo padres religiosos que estão com problemas Recebe, psicológicos. É um lugar que recebe, né? E recebe. às vezes recebe com uma imagem assim, ai, veio fazer um retiro espiritual, mas na verdade está fazendo um tratamento ali Não dentro, é. né? É um Não, não tratamento, é, exato. não é, não é, não é. Eu É. conheço muito bem a Assim, Fazenda da Esperança porque eu trabalhava na Igreja que Sofre quando eu era freira, e a Igreja que Sofre era mantenedora, era uma das mantenedoras da Fazenda da Esperança, então eu na conheci Frei fazenda. Hans, conheci toda aquela galera lá, e aí eu tinha acesso, né, a essas informações. Então, muitos religiosos, padres, vão para lá, mas porque lá o foco é recuperação e dependência química, né? Alcoolismo, É dependência verdade, química. é Então, tem várias verdade. questões ali, e assim, eu acho que lá também tem retiro de ADI, eu estava pesquisando esses dias sobre esses retiros, então, assim, é importante também saber, né, que na igreja tem tudo isso, né? Não é só, às vezes a gente foca só, Uhum. eles fazem sexo dentro do mosteiro, não. Eles bebem, eles usam drogas, acontece surto, acontece violência física, acontece tudo isso e as pessoas muitas vezes criam esse imaginário, né, dessa santidade, dessa pureza, desse lugar que não existe, na verdade, né? Porque são seres humanos. É isso que a gente tem que Exato. mostrar, não existe, né? Você em 4 meses me contou tudo isso. Imagina, é E tem muita chocante. mais coisa. Tem Sim, muita mais coisa. Dentro desse mosteiro sim. aconteciam coisas que são inimagináveis, sabe? Como, por Uhum, exemplo, noviço sair para o carnaval. Lá em Recife, Olinda, tem um carnaval muito bom. E aí noviço uhum. saía para o carnaval, se paquerava com outro rapaz na festa, chegou a levar um rapaz para dormir dentro do mosteiro com ele. E no Nossa. outro dia, um rapaz de Abadá perdido dentro do mosteiro, sem saber onde era a saída. Coisas Sério? bizarras, juro para você. Nossa. Coisas bizarras mesmo, sabe? Mas também tinham Gente. heterossexuais, tinha um Uhum, religioso que chegou a ser afastado porque ele teve envolvimento com uma senhora, se aproximou para uma uhum. senhora, e se afastou do mosteiro, né? Teve um vice superior que foi afastado por conta de um áudio, onde um áudio armado, uma Sim. emboscada, onde esse vice superior ele pede para transar, ter relações com determinada pessoa, ele manda, onde ele fala do órgão genital dele e tudo. E ele ele foi afastado desse mosteiro, está em um outro mosteiro Foi afastado assim, para eles mudam de local, né? Não é é, que a pessoa mudou de perde, local. mesmo Como ele questões, por já é uma exemplo, pessoa.
uma pessoa idosa, é uma pessoa idosa e Isso. não tinha mais família, então Uhum. foi para um outro mosteiro para tentar se converter dos seus vícios, né, das suas Aham. inclinações. E um áudio, um, um religioso do mosteiro pagou uma pessoa para que conversasse com ele nas redes sociais e que Uhum. tentasse buscar uma conversa íntima com ele. A pessoa fez e depois encaminhou todo o material para essa pessoa e a pessoa expôs todo o rapaz, porque Nossa, não gostava do vice superior, sim. não gostava Nossa. desse Para vice. você ver, né? Era uma coisa terrível, muito E eu vou terrível. fazer uma pergunta que eu tô com curiosidade. Bispos, você teve contato com os bispos? Tive sim, mas os Uhum. bispos que eu tive contato lá eram pessoas muito dignas, muito, Uhum. muito corretas. Uhum. Muitos bispos hospedavam-se lá e lá havia nesse mosteiro um bispo emérito que chegou a morar lá um tempo, hoje já não mora mais lá, mas era uma Uhum. pessoa muito correta com todos, Uhum. muito séria, sabe? Não tinha nada a respeito dele. Talvez ele soubesse, com certeza, ele sabia de Sim, muitas coisas erradas e sabe. tentava ajudar naquilo para não haver escândalo ou problema ao mosteiro, mas era uma pessoa muito correta na sua Sim, postura e na sua vida. Tive esse contato entendi. com eles. Sim. Tive mais contatos com bispos em Brasília. Uhum. Bispos eu tive Que mais depois em que você saiu Brasília, desse quando e eu foi mudei para para Brasília. outro, aí você foi para outro? Você saiu desse, Não, daí foi para outro? eu estava vivendo aquele dilema, né, de saio, não aguento mais. É, Uhum. esse coordenador, eu questionava muito as coisas dele, então ele passou a Uhum. ver que eu seria um problema para ele, para os demais. E por ser Uhum. essa pessoa questionadora, né, por fazer perguntas, por dizer coisas, e ele começou a colocar todo o noviciado, ele começou a instruir todo o noviciado para que eu fosse meio que desprezado. E aí Uhum. todos os meninos não falavam comigo, não me cumprimentavam, não me tratavam bem, e se tornou um ambiente muito hostil para mim, e eu não Uhum. suportei mais. Eu, um dia, numa Uhum. confissão com um padre de fora, eu contei tudo que eu estava fazendo. Ele disse: Você precisa sair daqui imediatamente. Entrei em contato Uhum. com a minha família e fui embora do mosteiro. E não, nem me despedi. Entendi. Nem me despedi. Entendi. E um dos meninos, quando eu estava saindo, chegou para mim e disse: Eu gosto de você. Você sempre foi legal conosco. Você corta nosso cabelo, você faz nossa barba, Uhum. você é atencioso conosco. Mas o irmão Fulano disse que nós não podemos olhar para você, nem lhe dar Isso um bom dia. acontecia comigo também. A Mari também, ela proibiu as freiras de se aproximar. Não converse com aquela pessoa. Isso acontecia muito dentro do convento, né? Um isolamento, né? É um Muito, isolamento, muito cria ali mesmo. e você fica ali naquele momento, você se sente a pior pessoa do mundo, né? Porque é como, É, por mais que você sabe quem você é, mas você tá ali naquele ambiente religioso e aqueles religiosos estão fazendo isso, você chega a duvidar de você, né? De quem você sim, é, né? sim. Eu Né? comecei a pensar que eu era uma má pessoa. Meu Deus, será que eu sou uma má pessoa? Eu sempre fui Uhum, querido pelas pessoas. uhum. Eu sempre fui Sim. querido por velhinhos. Eu sempre fui querido pelos amigos, pelo meu círculo social. Eu nunca fui uma pessoa colocada de lado, Uhum, rejeitada. Eu sempre fui uma uhum. pessoa que foi escutada. E ali eu vivia um momento de tanta austeridade, de tanta, uma situação assim, de tanto desprezo. E eu vi a hora eu ficar doente, né? E ter uma depressão. Sim, Então, arrumei minha mala, comprei minha passagem, não comuniquei ninguém e fui embora para a casa da minha irmã em Brasília. entendi. E ao deixar o mosteiro, eu entrei em contato com o superior da Uhum, época e contei tudo o que tinha me acontecido, tudo que ele não sabia, as coisas que uhum, aconteciam que não eram passadas para ele e o meu uhum, ponto de vista. E eu disse: pode dizer, quando o Senhor for chamar a atenção deles, o Senhor pode dizer que foi eu que disse, porque uhum. eu não tenho medo.
Uhum. Foi fulano, Sim. foi o irmão Carlos, que falou, eles me chamavam de irmão Guimarães, que é o meu sobrenome, lá Uhum. se tratava pelo sobrenome. Foi o irmão Guimarães, Dudu, que falou tudo para o Senhor, que lhe disse tudo isso, que o Senhor não ficou sabendo por terceiros, não precisa deixar no anonimato. Só que depois eu me arrependi, Bruna, sinceramente, porque no É. dia seguinte chegou no meu celular uma enxurrada de ameaças, de Uhum. áudios, de provocações. Um deles chegou a ligar para o meu trabalho. Assim que eu cheguei em Brasília, eu fui trabalhar. Um deles Uhum. chegou a ligar para o meu trabalho para falar da minha pessoa, dizer que eu era uma pessoa que não era digna de confiança, que só faltou dizer que eu era ladrão, coisa que eu nunca fiz na vida. Nossa. E o meu chefe me chamou e veio me explicar, e eu fui explicar a ele tudo, olha, é por conta disso, disso. Aí eu mostrei os áudios, tudo. Uhum. Aí lá, tudo bem, tranquilo, nada a ver com isso. Enfim, ficou tudo certo, não me Entendi. aconteceu nada, Uhum. mas eu recebi muitas mensagens de ameaça, muitas mesmo. Entendi. Inclusive, esse coordenador, ele disse para mim, né, num áudio, ele mandou um áudio, ele fez um áudio, mandou para um menino, e o menino mandou o áudio para mim, que no dia que me encontrasse ia ser terrível, né? Nossa. Uhum. Ia ser terrível. Eu não tenho medo, honestamente, eu não tenho medo, nunca tive. E aí eu fui viver a vida, trabalhar, ganhar meu dinheiro, deixei o moceiro de lado, bloqueei todo mundo, fui viver minha vida, mas continuei indo às missas, indo à igreja e Sim. tentando fazer círculos, né? Tentando ter uma vida social, que eu gostava de estar na igreja, gostava muito de ir para Uhum. missa, gostava muito de servir a igreja, né? E lá acabei conhecendo uma congregação religiosa e que gerenciava uma paróquia em Brasília. E essa congregação me acolheu muito bem, assim, me acolheu de uma maneira muito carinhosa, né, dentro da Uhum. paróquia que eu estava pertencendo, frequentando, e eu era sempre convidado a estar nos fins de semana com eles. Então, durante um ano, lá vai eu viver de novo um processo vocacional durante um ano, Sim. estando ali, vivendo o cotidiano dos meninos que eram aspirantes nessa Sim. congregação, e tudo era maravilhoso. E quando eu via um menino triste, alguma coisa assim, em dúvida do que se estava no caminho certo, se era aquilo que ele queria, eu dizia, olha, irmão, você está no céu, você está num paraíso aqui, é maravilhoso. Olha aqui É. olha aqui a estrutura que vocês têm, um quarto com banheiro, sabe, Uhum. bons guarda-roupas, uma caminha quente, passeios e uma formação, não uma maravilhosa, mas uma formação, né? Um cuidado. Eu vivi uma experiência, aí eu contava a minha experiência, e eu contava as Uhum. coisas que eu passava, me ia dizer, nossa, Deus me livre. Mas ali era só propaganda vocacional. Era É. só propaganda vocacional. Toda aquela vida legal, aquelas relações, as brincadeiras, jogos, cinema, pipoca, tudo aquilo era só nos fins de semana, com a presença de candidatos, Uhum. né, com a presença de Sim. vocacionados. O dia a dia não era daquele jeito. O dia a dia era bem hostil também, mas eu não sabia. Eu não tinha É o que conhecimento. acontece em toda é a estrutura, né? Ó, você falou de três experiências que você teve, e nas três experiências você viu que se repetiu padrões, porque é o Era, sistema, né? É o sistema, ele exato. funciona assim, né? Então, É um é isso que eu sistema. é um sistema, você falou de três. Os três lugares que você foi, você teve repetição de padrão e foram em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas é Pessoas porque o diferentes, sistema de é assim. lugares E aí, diferentes também. isso, Tá. ou você se adequa ao sistema e você dança conforme a música, ou quando você questiona, que nem você falou, eu era questionador, não existe espaço para questionador nesse sistema. Se Exato. você está dentro desse sistema, você não é questionador. Se você está como líder, é porque você
baixou a cabeça e aceitou o sistema. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quem ousa questionar vai ser combatido. A gente é combatido, nem aqui fora eu sou combatida, imagina alguém de dentro, né? Então, assim, a gente está identificando padrões na sua história, né? E você Exato, acabou entrando nessa exato. congregação também? Entrei depois de um ano de Sim. processo, né? Essa Uhum, congregação, ela tinha um carisma muito específico. O carisma uhum, dela era servir os sacerdotes idosos uhum. na velhice. Era cuidar de padres velhinhos, doentes, e também cuidar, servir a padres em ações pastorais, em trabalhos pastorais, né? Havia os religiosos consagrados e haviam os padres. Uhum, E eu achava tudo lindo, tudo muito perfeito, sabe? Eles tinham um asilo, não se chama mais esse termo, asilo, né? A uhum, casa onde estavam os padres, enfermeiro ali, muito bonitos, sim. velhinhos e tudo. Eu participei dos encontros vocacionais. Os encontros vocacionais eram em São Paulo, no interior de São Paulo, perto de Uhum, Aparecida. E aí eu ia para lá, viajava, ia conhecer. Eles têm um santuário por lá, enfim. uhum, E foi um processo vocacional muito legal. E eu dizia para o reitor, o formador, que aquele processo estava me curando do trauma que eu tinha vivido, né? sim. Porque todos eram muito felizes, todos pareciam muito felizes. A gente dançava, a gente brincava, a gente comia pipoca, a gente fazia cinema. E aí, de novo, eu ingresso à vida religiosa. Deixo o trabalho, contra a vontade. Dessa vez, a minha família inteira não apoiou. Minha Uhum, irmã ficou chateada comigo, minha mãe também. Deixei um trabalho uhum, maravilhoso, onde eu estava ganhando muito bem, e fui ingressar. Mas também, com um mês, 2 meses que eu já estava em ingresso, as máscaras caem. Eu uhum, percebo que o processo vocacional não tinha mais nada a ver. O sorriso do ano vocacional não existia mais. uhum, Não existia mais aqueles sorrisos, aquele seja bem-vindo, não existia. Eu quero frisar uhum, uma coisa muito importante. O superior, que era o reitor, porque lá eles se definiam como um seminário religioso, uhum, certo? Na etapa certo. de aspirantado. Na etapa de aspirantado, Uhum, que durava um ano, e era uhum, em Brasília. A etapa de postulantado era no Rio de Janeiro. E o certo. noviciado era em Barretos, no interior de São Paulo. O meu Uhum, superior, então, era uma pessoa maravilhosa. E foi uhum, sempre muito correto comigo, muito bacana uhum, comigo. Ele era um psicólogo, uma pessoa muito querida, e ele sempre me tratou como muito querida. Mas havia nas formações uma manipulação para questões de obediência. E aí vem o tema da sim. obediência. A Uhum, obediência era sempre muito destacada nas formações. uhum, Obedecer, aceitar, enxergar, conviver. E ali eu encontro pessoas que tinham problemas sexuais muito sérios, que tinham uhum, questões mal resolvidas, e de repente eu percebo que eu vou descobrindo que os meninos que entram comigo, alguns que ingressaram, vinham de congregações, vinham de instituições religiosas. Havia um diocesano que havia terminado filosofia e teologia, e o bispo negou a ordenação dele por questões uhum, morais, e esse menino acabou não buscando essa instituição religiosa e foi aceito. uhum, Havia pessoas de vocação adulta uhum, e que estavam ali para fugir da sua uhum, realidade, estavam ali nada mais uhum, como fuga, que ao uhum, comportamento, a postura, você via que não tinha absolutamente nada a ver com o lugar. sim. E tinha pessoas com a sexualidade muito reprimida, né? Uhum, E aí eu estava nesse ambiente, convivendo com esses meninos, com essas questões, eu com as minhas questões, tinha um bom superior, tinham dois bons formadores, dois padres incríveis, pessoas muito humanas, muito legais, que ainda uhum, lá estão. E mas essas pessoas talvez não estavam preparadas para lidar uhum.
com aqueles meninos, com aquelas realidades, Entendi. sabe? Não estavam. Não tinha. Havia uma psicóloga que nos atendia muito bem, era uma pessoa maravilhosa, mas as questões internas não estavam devidamente bem trabalhadas ali. E Uhum. o superior geral dessa congregação cometeu um erro que eu considero um crime. Uhum. Ele nomeou para ser auxiliar de coordenação um religioso de votos perpétuos, que não é padre, com problemas morais e com problemas de alcoolismo. Certo. E Uhum. esse rapaz, ele fez a minha vida. Eu passei quase um ano nessa congregação. Uhum. Ele fez a minha vida, dentro do aspirantado, um inferno, Bruna. Uhum. Ele se apaixonou por mim. Ele me assediava de uma maneira. O assédio por si é imoral, era além de imoral o que ele Uhum. fazia, sabe? Uhum. E eu não correspondia. Primeiro, Certo. porque era uma pessoa bem, bem desinteressante. Uhum. Segundo, era uma pessoa que vivia bêbada. Uhum. Estava sempre bêbada. Ia para a capela bêbada, ia para a missa bêbada e cheirava a bebida. E até no Uhum. falar, na maneira de se portar à mesa, era bêbada. E o reitor sabia e dizia para a Uhum. gente: olha, fulano, cuidado com ele, porque ele bebe, não sei o quê. Então não Uhum. estranhe se vocês verem a voz pesada, falando assim, não estranhe, porque fulano é alcoólatra, tem problema de alcoolismo. Uhum. Uhum. E era uma pessoa complicadíssima. Como ele não foi correspondido, ele decidiu então fazer a minha vida um inferno. Os demais meninos eram muito submissos a ele, faziam tudo o que ele queria, queriam Uhum. puxar muito o saco dele, né? Bem no Uhum. popular. E aí ele colocava os meninos contra mim. Eu soube até que ele chegava para os coordenadores das outras casas religiosas de postulantado, de noviciado, e acabava comigo, me difamava, falava coisas horríveis de mim. E os próprios amigos dele vinham me dizer, sabe, no WhatsApp: olha, fulano Uhum. tá falando de você, não sei o quê. E eu sou muito Sim. proativo. Eu gosto muito de limpeza, Uhum. gosto muito de arrumar. Então eu estava sempre Uhum. arrumando, ocupando a minha mente. Ou quando eu ia estudar, eu deixava a porta do meu quarto aberta, o birô perto da porta, sempre ali de porta aberta, estudando. Não que eu fosse um santo, porque eu cheguei a ter contato sexual nessa experiência. Uhum. Não é algo que eu me orgulhe, Sim. mas aconteceu, Uhum. né? A carência, a solidão, então eu acabei tendo contato sexual com outros meninos e tudo, e até fora do seminário, porque fora de lá a gente era bem assediado por alguns Uhum. paroquianos, que como eu estava ligado a uma paróquia, a gente estava na missa e a gente era bem assediado por alguns paroquianos, e eu cheguei a ser bem assediado por alguns, enfim. E Uhum. eu não correspondia às expectativas Sim. desse coordenador, desse auxiliar de Uhum. coordenação. E aí Aham. ele fazia minha vida um inferno e eu conversava muito sobre isso com o reitor. Contava para ele as minhas frustrações, mas ele não fazia nada. Ele Uhum. não fazia absolutamente nada. Ele me dava apoio, ele era atencioso, mas ele não fazia nada. Uhum. Absolutamente nada. E aí chegou as férias e eu não tinha para onde ir. Uhum. Minha irmã havia se mudado de Brasília, não estava mais morando em Brasília. Minha família no Uhum. Ceará e eu em Brasília sozinho, sem dinheiro, porque eu não Uhum. estava mais trabalhando, né? Uhum. Tentei alguns contatos e aí eu disse: quer saber de uma coisa? Vou fazer o seguinte: aqui em Brasília tem um mosteiro, eu vou passar as férias nesse mosteiro, vou conversar com o pessoal lá e vou fazer um retiro, saber se era Uhum. possível, né? Existe
essa camaradagem Uhum. de casa religiosa com outra casa religiosa, e eles me acolheram, né? Eles Uhum. também eram monges, me Uhum. acolheram, me deram um quarto maravilhoso para acesso a livros e foi muito bom, muito bacana. Passei Uhum. quase um mês com eles Sim. e ali naquele mosteiro eu vi, comecei a ter contato. Era um mosteiro pequeno, mosteiro em Brasília é um mosteiro muito pequeno, é uma comunidade Uhum. muito pequena, mas era tudo muito organizado, era tudo muito assim, tudo devidamente ordenado e eu achei bem interessante, né? Uhum. E eu gostei desse mosteiro, gostei muito de Uhum. lá. Eu fiz amigos lá. Os Uhum. meninos de lá me tratavam muito bem. Quando eu disse que eu cortava cabelo, eles, nossa, enchiam os olhos de lágrimas. Ah, alguém para cortar nosso cabelo, fazer nossa barba. E aí eu não quis mais voltar para essa congregação. Uhum. Quando terminou as férias, eu conversei com o superior, pedi a carta de referência e já fui direto para o mosteiro de Brasília. Uhum. E graças a Deus foi o único lugar onde eu não tive problemas. Não tive nenhum problema. Uhum. Nem de Certo. sofrer abuso, nem de assédios, nem de nada. Foi uma coisa totalmente atípica. Não vou mentir para você que isso não existissem problemas lá. Existiam problemas. Onde há ser humano há Sim. problemas. Uhum. Mas eles tinham uma preocupação tão grande com a imagem do mosteiro, com, Uhum. a, com o que eles pregavam, com os valores deles, que quando acontecia um problema era imediatamente resolvido, ou seja, era Sim. cortado. Houve monges que se relacionaram com hóspedes e quando o superior tomou conhecimento, mandou embora. O rapaz foi viver a vida dele, casou com essa moça e hoje vive muito bem, trabalha, ganha seu dinheiro, está muito feliz. Uhum. Houve um monge com problemas psicológicos e tinha uma postura ruim e o superior não, aqui não tem condição de você permanecer na nossa comunidade. Levou para o capítulo e ele foi mandado embora, mas realmente era uma pessoa com traços de esquizofrenia. Mas, Uhum. tirando isso, não era muito bom, tá? E os trabalhos eram muito trabalho mesmo. Mais trabalho do Uhum. que em qualquer lugar que eu conheci. Mas eram bons, era Sim. gostoso, sabe? Era uma comunidade pequena, é uma comunidade pequenininha. Se um dia você for a Brasília e for ao Mosteiro de Brasília, vai conhecer. É um lugar muito lindo. É um lugar rural. Eu conheci mosteiro. É, Ninguém vai não, me é um ponto aceitar. turístico. Chega lá, é a Imagina, Bruna. estileira, Bruna Miranda. Eles vão falar: sai daqui, menina. Fora daqui Bruna, que você tá Bruna. falando mal da vida religiosa. Não, Bruna, lá é um É, não lugar é? muito bacana, sabe? Uhum. Até retiro de yoga de pessoas que Uhum. praticam yoga e budista tem lá, acredita? Retiro de Que budista, porque é um bom. lugar Que bom lindo. ouvir É um isso, né? lugar. Problemas. É, Problemas vai é um existir. lugar. E o legal é isso, né? Se tiver lugares que são bons também, que as pessoas são Tem. felizes, que bom. Mas aí qual foi o E eu não momento que quero, você não falou quero fazer assim? a propaganda vocacional, não é a minha intenção fazer a propaganda Sim. vocacional de lá. Não, mas Mas, é importante também. Porque assim, eu morei exato. num lugar hostil, Mas, mas eu tive muitas irmãs que eu amei, que eram minhas amigas, que eu tenho um carinho profundo. sim, Não é que todas as uhum, pessoas que estão nesses ambientes são pessoas ruins. Não. Tem um monte de sim, pessoa legal, um monte de pessoa que entra com verdade, um monte de pessoa que quer fazer o bem de verdade. Eu conheci várias pessoas assim, né? sim, Então, sim, eu sim. falo isso também nas E, minhas lives, é que a minha missão é ajudar as pessoas a esclarecer essas questões que a gente está falando, mas existem pessoas boas lá dentro, né? Então, imagina. É é, que eu, com eu certeza, acho não vou que ser bem-vinda em nenhum mosteiro, né? Porque só você colocar uma é, máscara, né? sim, esse mosteiro Entendeu? É. é, esse mosteiro acho que não tem nenhum problema falar, porque por ser um Uhum, lugar com um bom network, né, digamos assim, é o Mosteiro uhum, Beneditino de Brasília. E tá. Uhum, foi um lugar legal comigo, muito bom comigo, uhum, sabe? que bom. E eles me acolheram de uma maneira muito legal. Eu nunca tive problemas lá. E eu deixei lá meninos que eu amei de paixão. Eu tive irmãos lá que eu amei muitíssimo, que eram pessoas muito boas. Sim, Inclusive, alguns que bom. religiosos, lá tinham muitos idosos.
e tinha uma carência muito grande de gente para cuidar da enfermaria. E eu tenho essa coisa da enfermagem, e eu assumi a enfermaria e cuidava dos doentinhos, acompanhava no médico, tudo. E, então, foi um lugar que fez de mim um ser humano melhor. Mas não vou dizer que lá não tivesse problemas. Lá tinham, sim, problemas, como todo lugar tem problemas. Mas como Sim. esses que eu vi Uhum. na Arquidiocese de Olinda e Recife, Uhum. ou, ou essa congregação anterior que eu estive em Brasília, que na verdade ela é do interior de Uhum. São Paulo, mas tem ramificações em Uhum. Brasília, Rio, enfim, Uhum. eu não vi nada desse problema desse tipo, sabe? Entendi. E E foi quando você nesse decidiu mosteiro que eu sair, tive, né? Quando foi despertar e eu falar, tive, bom, mas isso aqui não é o meu caminho, quero viver outra vida, como foi esse momento de decidir tudo isso é, e mudar essa chave? eu entrei para esse mosteiro de Brasília, e lá eu percebi, eu disse para mim, aqui é a minha última tentativa. Uhum. Aqui eu vou definir o meu futuro. Se eu vou Uhum. ser religioso ou se eu vou viver a vida secular. E lá eu tive muita oportunidade de pensar, de Uhum. ler, de sentir, de conviver comigo mesmo, de aprender a conviver comigo. Uhum. E nesse processo eu descobri que eu não tinha vocação, que eu estava me enganando. Uhum. E aí você me pergunta, poxa, tanto tempo para descobrir isso? Sim, muito tempo. E ali eu percebi Sim. que eu não estava no caminho que era para mim, né? E eu conheci o seu trabalho lá, conheci o trabalho do Uhum. Brendo lá, li e fui começando a me entender Que bom. e valorizar os meus sentimentos, começar a dar prioridade aos meus sentimentos. Então eu cheguei para Uhum. o superior, que é uma pessoa carinhosíssima, um cara muito legal, que disse para mim assim, eu falei, contei o que estava acontecendo comigo, e ele, bem, eu fico muito triste porque você é muito querido. Uhum. Nunca nenhum superior religioso tinha me falado isso. Superior de ordem Uhum. religiosa ou de mosteiro. E eles, você é muito querido, Uhum. mas é a sua vontade. E você veio para cá para justamente isso, para se encontrar. Uhum. E se Que encontrar faz legal. parte do processo. Então, eu Uhum. arrumei minha bolsinha, o mosteiro pagou a minha passagem. Outra coisa que nenhuma outra instituição religiosa fez por mim, que foi me ajudar financeiramente. Pagou a minha Uhum. passagem e eu voltei para casa da minha família. Ah, que E hoje eu bom. não tenho contato com as pessoas de lá, apesar de querer muito, mas eu procuro não ter contato. Mas Uhum. não tive problemas lá, graças a Deus, não tive. Mas lá eu percebi que eu fui feito para amar, que eu fui feito para ser amado, que não era pecado, que eu não iria para o inferno, que eu não seria. Lá eu entendi que eu não seria condenado por ser homossexual, por gostar Uhum. de outro homem, por querer namorar, por querer transar, ou por querer ser livre. Agora eu tô vendo um momento que eu tô solteira, então assim, tô livre, Uhum. sabe? Conhecendo pessoas, vivendo Sim. experiências, e eu me entendi assim lá. Lá, de certa forma, lá me ajudou. Mas era um lugar de muito trabalho mesmo. Era tanto trabalho que me exauria. Mas eu Uhum. quis estar lá, né? E eu Sim, não era não, e obrigado a foi estar bom, foi o lá, seu né? Eu tinha. processo de autoconhecimento, né, de se encontrar com você. Isso faz, é a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei 9 anos dentro da instituição, eu saí, eu demorei 10 anos pós-saída para entender o que tinha acontecido comigo. Nesses 10 anos pós-saídas, eu fui em vários lugares, eu vivi várias experiências, eu continuava em contato com as irmãs, eu acreditava na vida religiosa. Hoje mesmo eu postei no meu Stories um vídeo de eu dançando, que foi acho que em 2018 ou 2017, falando ó, como eu romantizava a vida religiosa. Então, assim, também passei por um processo e foi difícil esse caminhar, né? E isso não significa, é como eu gosto sempre de falar, não é que todas as pessoas que estão lá são ruins, é que existem, o sistema, ele é
opressor, né? Então, Ele é ele opressor. acaba fazendo isso muitas vezes, né? Tem pessoas que são ruins, sim, pessoas que têm desvio de personalidade, né? E muitas vezes essas pessoas são Sim, superiores. Mas também dentro de um ambiente desse, fazer esse caminho é um caminho também para você se encontrar. Que bom que você teve um espaço que você pôde silenciar, que você pôde se ouvir, que você pôde ser acolhido como quem você era, né? E isso ajudou você a fazer exato. essa escolha. E eu tenho certeza que desse momento para frente agora, sua vida vai ser incrível, porque agora você se escolheu. Você entendeu que Sim, você é importante, você é perfeito como você é, né? Que Deus não está exato. preocupado. Tipo, você está entendendo? Você desconstruiu essa Sim, crença que colocaram em você desde criança, porque essa questão de sexo, ser gay é errado, é uma crença da religião que foi colocado dentro de você, entendeu? Ou a vocação, até mesmo a vocação, né? Quando você falou assim, na minha percepção, tá? Ah, eu descobri que eu não tinha vocação. Mas eles convencem a gente, o sistema, que a gente tem uma vocação, que ou é sim, casar, né? Na igreja, ou sim. você batizou, ou você casa, você contrai matrimônio, sendo homem ou mulher, Ou ou ser você vai ser consagrado. uma freira, um padre, ou um leigo consagrado. Você, então, Sim, você gostava de homem, se sentia atraído por homem. Não pode casar homem com homem. Então, o que sobrou para você? A vida religiosa, entendeu? Então, isso é uma foi crença. Então, são exatamente. várias desconstruções que você fez e que você ainda vai fazer muita, mas a sua história é muito interessante e pode ser que tenha outras pessoas que estão vivendo esse processo que você está vivendo ali dentro, né? Do mosteiro, que vai Sim, falar, sim, olha, eu me sinto como ele está falando. Então, é muito legal. E eu fico exato. feliz de saber que em algum momento tudo que eu estou fazendo atravessou o seu caminho e te ajudou também a despertar, né? Eu fiquei Sim, muito feliz com isso. Esse é o meu objetivo, de sem verdade. dúvida, sem dúvida. Quando eu É? conheci o seu trabalho, quando eu conheci a sua fala e tive acesso à sua vida, às suas experiências, fez um estralo assim na minha cabeça. As coisas passaram a fazer mais sentido, né? Uhum, E hoje que eu já não estou mais na vida religiosa, eu acredito que falar sobre isso é muito importante, porque uhum. esse estalinho que ocorreu em mim, ele vai acontecer com outras pessoas que estão no mesmo Sim. processo, tá entendendo? Pessoas que vão Que ouvir o a tua processo, história agora e você vai ser esse estalo na vida dessas pessoas, né? Você vai com ser esse certeza, estalo, você vai ver. Então com é certeza, isso, com certeza. é isso. Mas olha, eu tenho muito aqui, nosso tempo já está acabando, mas eu quero agradecer você demais por essa partilha. Foi muito rica. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, que a gente pode não ter falado, perguntado, né? Porque o tempo é muito curto para contar a tua história, que deve ter milhões Muito, de muito, pontos, muito de mesmo. nuances, né? É, é sim, muito ponto. E você foi muito delicada comigo, assim, tem uma delicadeza Imagina, incrível. E eu imagina. te agradeço muito por abrir esse espaço para falar da minha história. Te agradeço imensamente. Não, mas sou eu E que agradeço, porque, tipo para. assim, uma força. Quando você vem e fala, você está segurando na minha mão, você está segurando na mão do Brendo e nos apoiando, entendeu? Então, assim, Sim, sim, nós que sim. temos que agradecer e estamos juntos. É a nossa história, não é a minha, não é a sua, não é dele, é a nossa, né? É a nossa dor, mas também é a nossa alegria, porque a gente está hoje podendo viver uma nova vida. E é isso que eu quero. Hoje você está podendo viver uma nova vida, né? Você está trabalhando, você tem uma profissão que você me falou, você pode construir coisas, seus sonhos, né? Você deve ter Sim, com muitos sonhos, certeza. muitos projetos, né? Com Você pode fazer certeza. isso. Você está entendendo? Isso é o mais Inclusive, eu importante. estou, inclusive, eu estou trabalhando num livro, né? Num livro e com base na minha experiência vocacional, né, na minha Sim. visão, e também com base nas relações tóxicas dentro da vida religiosa, né? Uhum. Sim. E eu acho muito pertinente falar sobre isso, sabe? Sim. E eu te Sim. agradeço demais, demais por esse Imagina, espaço, eu que tenho que agradecer. imensamente. Estamos juntos, né? Depois, quando a gente colocar o vídeo, eu vou colocar suas redes sociais, para as pessoas entrarem em contato com Tá você. Se ótimo. as pessoas tiverem alguma dúvida, né?
precisar de alguma ajuda, de alguma Sim, orientação, né, já que você está fazendo isso também, porque assim, a gente tem que montar uma rede de comunicação e de apoio, né? E você, só quem viveu dentro de um mosteiro e no ramo masculino vai saber dessa realidade. Por mais que eu ouça, mas não foi a minha foi dentro de um convento de freiras. Então, cada um tem uma nuance. E a gente está junto nisso. Então, eu quero agradecer infinitamente e vamos seguir junto, tá bom? Vamos vir mais vezes, sim, no decorrer do processo, a gente pode marcar mais vezes para a gente poder falar mais sobre outras coisas. E é seguir esse sim, caminho aí, sim, né? Então, eu desejo que a sua história atravesse vidas que estejam passando pelo mesmo que você passou, porque de uma coisa eu tenho certeza, que tem um monte de gente nesse momento que está vivendo tudo que você viveu, né? Todas as dores, todas as com dúvidas, e certeza. existe vida aqui fora. Então, gratidão mesmo, viu? Sim. Eu vou deixar agora para você encerrar com a última palavra, se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo. E quero agradecer todo mundo que assistiu essa live e mais uma vez pedir curta, compartilha, divulgue o canal, ajude a gente, né? Eu preciso do apoio de vocês. Vamos fazer crescer, vamos fazer essa mensagem chegar além, né? Onde ela tem que chegar. Então, da minha parte, gratidão. Agora eu deixo vocês com o Dudu para ele deixar uma mensagem final para vocês de inspiração. A todos vocês que estão assistindo esse podcast, essa live, eu desejo saúde, muita paz e que vocês possam conviver bem consigo mesmas e nunca, nunca deixem que outras pessoas digam ou os façam acreditar que vocês são o que não são. Sempre coloque você em primeiro lugar. Sempre sejam vocês mesmas. Lutem por sua felicidade. Lutem para ser livres, pelo seu direito de viver. Que bom. Gratidão, gente. Tchau.